Opa pessoal, tudo certo? Aqui é o Estiel do Obra na Mão. Eu trouxe para o nosso treinamento sobre orçamento de obras dentro do Obra na Mão, certo? Como você utilizar esse módulo. Então, eu vou entrar aqui nessa obra que a gente criou, certo? O primeiro passo é quando você clicar nesse módulo de orçamento, ele já vai te levar para essa tela, certo? Caso você ainda não tenha feito. Depois que você faz, ele já te leva direto para a tela dentro, mas como ele não identifica nenhum ainda, ele vai trazer para essa tela de cadastros, certo? O que é que você tem aqui? Você vai ter novo orçamento, na qual você vai conseguir estar colocando esses dados do zero, certo? Então, por exemplo, aqui você consegue estar colocando estado, valor de BDI que você colocar, base, certo? A data. Sempre aqui a gente atualiza para a mais recente da base SINAP, certo? Não leve isso em consideração como a data da obra, né? Até porque a data da obra você coloca lá em dados da obra. Aqui é o registro de qual a base, de qual a data da base, principalmente da SINAP, ele vai estar fazendo referência, certo? Então, se atenta só a isso. Inclusive, está colocando como valor desonerado. Uma outra maneira de você estar fazendo isso é você importar um orçamento exemplo, que é um orçamento de uma casa de alto padrão que já vem dentro do sistema. É uma obra real, certo? Então vocês conseguem estar utilizando como base e justamente é a que eu vou estar utilizando como base para estar mostrando a vocês. Mas antes de ir nela, eu vou mostrar que também tem a opção de copiar o orçamento de uma obra já existente, certo? Então você pode pegar as informações dessa obra que já existe e fazer uma cópia. Tanto para, eu tenho casas que são iguais, tem um modelo parecido, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, que são mais padronizadas. Você pode estar utilizando isso, ou também você pode estar utilizando para ter um modelo próprio. Digamos, eu faço reformas e minhas reformas têm esse modelo aqui de orçamento. Você pode criar ele e aí sempre que você for fazer uma obra, você copia esse orçamento para ter esse modelo base, certo? Eu vou montar a importação aqui, certo? Então, só de eu clicar aqui para o orçamento, ele já vai trazer para mim. E aí, lembre-se, ele vai trazer esse referencial aqui, baseado nesse orçamento de exemplo que a gente tem. Mas eu vou estar utilizando aqui para vocês verem, né, todos esses dados. Então, ele traz todo esse controle aqui para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, mostrando ele do zero. Já aproveitando a vocês, tem como vocês excluírem esse orçamento. Então, digamos que foi algum erro que tem, algum problema que teve, então você consegue excluir. O que seria esse botão aqui ao lado de atualização? É o seguinte, você está trabalhando com a tua base própria e você faz uma mudança de cimento. Vários insumos, várias partes da tua obra vão estar precisando de cimento. Isso de todas as tuas obras. Então, não faria tanto sentido, por exemplo, uma obra que já foi finalizada, quando você fizer essa alteração desse cimento, alterar lá também. Então, o que o sistema faz? Se você colocou ele aqui dentro, ele já vai ficar blocado, certo? Ele já vai ficar preso com esses valores. E aí, caso ele tenha essa atualização dos valores dentro da base própria, e seja para ele atualizar aqui dentro, aí você clica aqui que ele já faz a atualização com os novos valores dos insumos, certo? Então, isso é de uma forma de prática e segurança. Então, eu vou estar excluindo esse orçamento para estar mostrando para vocês como funciona. Vai ser uma apresentação bem completa sobre orçamento. E aí, entrando agora, eu vou fazer um do zero, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, de Pernambuco. Opa, pronto. Data da SINAP que eu vou estar utilizando como base é de dezembro de 23. E vou colocar aqui, por exemplo, 25% de BDI, certo? Vou iniciar, confirmar aqui. E aqui já está uma visualização de uma obra que está zerada, certo? Inclusive, você pode estar editando a informação e estar alterando esses valores que antes foram colocados, certo? Então, isso também é bem tranquilo. Então, aqui o que é que você vai fazer agora? Você vai estar incluindo as suas etapas, insumos e composições aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a etapa e aí vale ressaltar. Isso consta tanto para a etapa quanto para composições e insumos. Você tem a opção de selecionar um centro de custo já cadastrado no sistema, que inclusive o próprio sistema ele já vem nativamente com algumas. Então, administração de obras, alvenaria, estrutura, enfim, já tem vários dados desses que vêm dentro do sistema e vocês não precisam estar criando eles novamente,
certo? O controle de centro de custo é próprio por obra. Então, se você tem uma alvenaria nessa obra teste, na obra 2, na obra 3, na obra 6, não tem problema, certo? Então, ele vai estar pegando os dados daquela obra em específica, pode estar repetindo. É até recomendado, pois fica mais organizado, certo? Então, aqui dentro, por exemplo, eu vou estar selecionando um que já existe, e aí a outra opção seria colocar um novo, que aí eu vou e crio aqui mesmo, e aí eu vou colocar, por exemplo, administração de obra, alvenaria, canteiro, cobertura. Então eu vou colocando aqui, certo? Todos esses dados, equipamentos e ferramentas, e aí eu vou colocando todos esses itens que estão comigo, certo? Fundação. E aí eu consigo estar colocando aqui o quantitativo, por exemplo, se tiver 2 banheiros iguais, então vocês colocam em um banheiro e esse quantitativo, certo? Vai de como é a obra. Eu vou confirmar aqui esses dados. E aí pronto, aqui inclusive eles vão ficar já na ordem de índices 1, 2, 3, 4, 5. Caso vocês precisem trocar, né? Digamos que cobertura era para ter vindo antes do canteiro, só um exemplo. Você pode estar clicando nessas setas aqui ao lado. Por exemplo, quando eu clico para a cobertura subir, ela já vai fazer essa troca para o canteiro, certo? Isso vale para todos, então facilita muito. Beleza, aqui na administração de obra, eu posso estar criando subetapas, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar paredes, e aí eu coloco pavimento 1, 2, 3. Então, eu posso estar fazendo esse modelo, como também eu posso estar colocando direto as composições e insumos dentro dela. Vai dar a opinião de vocês, vocês vão ter todo esse controle de centro de custo pelas subetapas também, certo? Então, nesse caso, eu vou estar colocando a composição mesmo, certo? Então, eu vou selecionar aqui a composição, que aí, por exemplo, temos a composição de mestre de obras, por exemplo. E isso aí eu estou pegando com base a SINAP, certo? Então, por exemplo, aqui tem uma atividade da mensalidade ou a hora de um mestre de obra, mês de um curso de capacitação, se for o caso. Então tem alguns dados que é mais detalhado, mas que, por exemplo, eu não uso base SINAP, eu troco aqui pela base própria e posso estar buscando da minha própria base, certo? Então é uma opção. Nessa aqui, como não tem nenhum registro, ela não veio, mas eu vou colocar aqui da SINAP, por exemplo, tanto aqui um mestre de obra como um ajudante, por exemplo. E aqui ele vai trazer inclusive todos os tipos de ajudantes que já vêm cadastrados dentro da base da SINAP, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar só agora de exemplo esse ajudante de armador com os encargos. E aqui eu coloco a quantidade, digamos que são 5 meses que eu vou precisar dessa atividade. E o outro, um mês só. Então aqui dentro ele já vai estar fazendo todo o somatório para mim, certo? Então aqui dos 5, tudo mais. Tanto do item como da etapa por completo e o total alçado, certo? E com base eu vou colocando outros itens na alvenaria, na cobertura, no canteiro, ele já vai estar fazendo esse controle para mim, certo? Então é muito prático, gente, é muito fácil vocês colocarem aqui o orçamento. E aí vocês conseguem estar fazendo tanto exportação por PDF como por Excel. Então também tem essa facilidade para você estar mostrando para um cliente. Aqui na parte de relatórios, vocês conseguem um orçamento dele um pouco mais detalhado. Vocês conseguem estar buscando ele sintético, analítico, pegar os valores e desconsiderar o PDI, colocar ele embutido, fazer a comparação entre eles, em PDF ou Excel. Ele já vem com a logo da tua empresa. Então assim, tem um controle absurdo para vocês terem dentro das obras, certo? É o que realmente muda a forma que vocês estão fazendo orçamento para estar agilizando isso, certo? Então a gente realmente está aqui para ajudar vocês. Por exemplo, um outro ponto sobre BDI, aqui dentro vocês podem fazer essa alteração deles, mas também se vocês passarem o mouse pelo item e clicando nesse lápis, vocês podem estar incluindo o BDI individual para esse material, certo? Então se for algum material mais específico e tudo mais, vocês também conseguem estar fazendo esse modelo, certo? Então aqui está um modelo bem completo para vocês estarem utilizando, certo? Mais para frente temos também aqui dentro, também temos aulas referente a planejamento e medição, que elas estão diretamente ligadas, certo? Então
dá uma olhadinha nelas também. Eu fico à disposição, certo? Nosso número de suporte está aqui dentro da área do construtor e a qualquer dúvida que você precisar, estamos à disposição. Muito obrigado.